Eu me chamo Dilma Barroso, sou poeta, escritora, mas eu costumo sempre, fundamentalmente, dizer que eu sou professora, porque, antes de mais nada, a minha história começa no magistério. Eu fui professora durante 42 anos de sala de aula, jamais aceitei ter outro cargo que não fosse o de estar em sala de aula ensinando. Eu sou professora de literatura brasileira, tenho mediação, curso de mediação em leitura, tenho pós-graduação em literatura brasileira, sou formada em cultura afro, enfim, sou alguém que sempre estudou. Na verdade, essa foi a minha grande perspectiva ao longo de toda a vida. Estudar sempre, nunca parar. É preciso que a gente esteja ciente de que, a cada passo que se dá, outros caminhos se abrem, e a gente deve seguir esses caminhos. Hoje eu tenho 68 anos, continuo estudando, leio compulsivamente, em média eu leio 6 livros por mês, eu tenho um hábito de uma rotina mesmo de leitura, que eu diria até que é um vício, eu não consigo ficar sem ler. Preferencialmente, eu tenho lido de uns anos para cá, literatura brasileira, que eu acho que é uma forma da gente valorizar todo o trabalho dos nossos escritores, das nossas escritoras e dos poetas dessa terra, que têm um trabalho maravilhoso, nem sempre divulgado, né. A gente tem o hábito de imaginar que o material que vem de fora é sempre superior à literatura e à cultura que se faz aqui no Brasil, quando, na verdade, nós temos grandes nomes da literatura brasileira, principalmente da literatura brasileira contemporânea. Hoje, eu continuo essa minha sina, de leitura. Eu digo sempre que eu sou talhada para aceitar desafios. Meu texto originalmente é um texto que nasce em forma de poesia, e escrever textos em prosa, escrever contos, escrever crônicas, é sempre um desafio muito grande, exatamente porque me obriga a contar fatos, quando normalmente eu trabalho com a mostra de sentimentos, mostra de emoções, que é o que a poesia nos leva a fazer. Hoje eu considero que, muito mais do que uma simples leitora, eu também já consigo ser, uma escritora propriamente. Eu levei muito tempo para assumir, para me dizer escritora, até porque eu comecei a escrever aos 56 anos de idade. As pessoas pensam que a gente, todo mundo obrigatoriamente começa a escrever muito cedo, que as meninas fazem diários, onde vão contando suas histórias, registrando seu crescimento, seu amadurecimento. Comigo não foi esse o processo. Como eu disse, eu comecei a escrever aos 56 anos, e assim, foi um susto, e eu digo que hoje a escrita é o meu processo de cura. Através dela eu consigo relaxar diante daquilo que a vida me apresenta, a partir dela eu consigo equacionar meus sentimentos, equacionar as minhas batalhas e enfrentar esse dia a dia que se mostra, né, por vezes tão pavoroso diante de todas as questões que a gente vem vivendo. É óbvio que vivemos questões particulares, mas vivemos também num país em que a própria questão social e política nos obriga a ter uma atitude de frente de batalha mesmo. Estamos todas e todos, eu acredito também, na militância. Lutamos por um país melhor, lutamos por um país mais humano, lutamos, né, por mais igualdade social, seja para a mulher branca, para a mulher preta,
para o pessoal LGBTQIA+, lutamos por tudo aquilo que se mostra injusto nessa sociedade que se deixou levar por tantos pontos extremistas. Eu diria que quem tem tendência, quem gosta de escrever, escreva. Não deixe arquivado aquilo que você é. Mostre o que você pensa, mostre o que você sente, fale de sua emoção. É fundamental que a gente deixe registrado aquilo que está se passando no momento em que vivemos. E esse deve ser o potencial a ser mostrado. Se temos esse potencial, se lutamos por ele, se investimos na leitura, se estudamos, vamos mostrar isso. Se somos capazes de escrever, mesmo que a gente não tenha estudado, se a gente tem a facilidade para escrever trovas, poemas, se a gente faz cordel, se a gente escreve romance, vamos mostrar. Vamos mostrar. E olha só, sou a prova viva de que não há um momento específico para a gente começar a mostrar o nosso trabalho. O momento é sempre agora. É a partir do momento em que a gente decide que vai mostrar quem cada um de nós é. O poema que eu vou ler para vocês hoje é um poema que me trouxe uma grande satisfação. Ele foi classificado em primeiro lugar no concurso promovido pela Taba Cultural e está neste livro, né? O concurso Taba Cultural de Literatura. Esse livro foi lançado em 2021 e nele constam poemas que falavam das nossas perspectivas diante, né, de todo o isolamento sofrido por conta da pandemia. Meu poema se chama Quase Futuro. No dentro dos meus olhos fechados surgem sons como se fossem imagens. Traços saem de um lado para outro, riscos marcando o escuro. Lá de dentro, até surgir um céu de vidro com conchas e cheiro de mar. O tempo está em tudo. No território livre do quase futuro, entram homens e mulheres que conheci no caminho, gente sem nome, gente do sabe com quem está falando? Amigos e desconhecidos, lugares e coisas de tantos e tão diferentes momentos, amenos e turbulentos. Muita coisa passa. O tempo é entidade de comando inexorável e incorruptível. É Deus, Cronos, Odin, Saturno, Aion, Frei. O que fica é uma cena. A cobra enorme atravessando a rua em Pedra de Guaratiba, passando desafiadora debaixo do carro, meu grito de pavor e a voz de papai me acalmando. Muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente no Cultivar. Eu me chamo Dilma Barroso, sou carioca, moro em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Obrigada por este momento.